Oi pessoal, voltamos com os exercícios de gráficos no movimento retilíneo uniforme. Vamos lá, primeiro problema, né? O móvel se desloca segundo o diagrama da figura. Então tá aqui a figura, um gráfico espaço e tempo, né? O que ele quer? Determine a função horária do movimento. Então vamos lá. Função horária. Bem, nada mais é do que a equação que segue, né? Equação do movimento uniforme, SS0 mais VT. Ótimo, então para que eu dê para ele essa equação, eu preciso do valor de S0 e preciso do valor da velocidade. Como vimos na aula de gráficos, né? Esse ponto onde o gráfico cruza o eixo dos espaços é o espaço inicial. Então basta copiá-lo, né? S0 igual a 20 metros. Ótimo. Feito. E a velocidade, segundo as propriedades, basta eu calcular a tangente. Lembra disso? Está aqui o ângulo θ. Eu vou calcular. E lembrando que, como é decrescente, né, segundo a propriedade, eu tenho que a tangente de θ vai ser igual a menos a velocidade. Então, vamos lá. Calculando a tangente. Tangente de θ é igual a menos cateto oposto, que vale 20, dividido pelo cateto adjacente, que vale 10. Então, a tangente de θ vale 20 sobre 10, 2, menos 2. Como está no sistema internacional, menos 2 metros por segundo. Ótimo. Então, com isso, eu posso montar a equação que vai ficar S igual a S0, que vale 20, menos 2t. Essa é a resposta do nosso primeiro problema exemplo, ok? Item B, ele quer agora a posição do móvel no instante 30 segundos. Isso aqui remete aos problemas do movimento retilíneo uniforme. Já que temos a equação, basta copiar a equação e substituir o tempo, né, nosso t aqui, por 30 segundos. Então, 2 vezes 30. S igual a 20 menos 2 vezes 30, 60. S igual a 20 menos 60, menos 40. Menos 40 metros. Ótimo, então lá se foi então o primeiro problema, né? Vemos aí que não há dificuldades. Recobrando, S0 é esse ponto aqui. A velocidade é negativa porque é um movimento decrescente, né? Um movimento retrógrado. O gráfico é decrescente. E a tangente de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Isso me dá a velocidade de direto. Então vamos lá para o segundo problema. Apagando aqui. Ótimo, deixa eu pegar o segundo problema. Aqui, ótimo, deixa eu encaixá-lo, ótimo. Beleza, vamos lá? O diagrama horário representa o comportamento da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Certo, então é um gráfico da velocidade, né? Temos aqui a velocidade, metros por segundo, e o tempo em segundos. O móvel encontra-se na posição S0 3 metros. Primeiro, determine o deslocamento do corpo nos primeiros 10 segundos. Ótimo, então o que ele quer, quando ele fala para a gente determinar o deslocamento do corpo, ele quer o ΔS, né? Lembrando daquela segunda propriedade, o ΔS para nós nesse gráfico é a área, né? É a área. Então, como ele quer nos primeiros 10 segundos, aqui no problema, né, eu quero exatamente essa área aqui, ó. Lembrando, né, nesse gráfico aqui a área é de um retângulo e é base vezes altura. A base tem 10 vezes a altura, que tem 5. Então, 10 vezes 5, 50 metros. Esse é o ΔS. B. Escreva a função horária do espaço
para o espaço escalar, né? Então, na verdade, o que ele quer no item B é a função horária S igual a S0 mais VT. Fácil, porque ele me deu o espaço inicial, que vale 3 metros, e a velocidade eu tiro direto do gráfico, que vale 5 vezes T. Então está aqui o item B, a função horária do movimento. C. Determine o espaço do corpo após 10 segundos do início do movimento. Então ele quer o espaço do corpo, item C. Eu vou pegar essa equação e substituir o T aqui por 10 segundos. 3 mais 5 vezes 10 vai dar aqui S igual a 3 mais 50, vai dar 53 metros. Ok? Então esse é o espaço que ele se encontra 10 segundos após. Aí cuidado para não confundir aqui, ó, que no item A ele pediu deslocamento, ΔS. Ele andou 50 metros. No entanto, ele já saiu do 3 metros. Então, olha só. Se a gente puder imaginar aqui uma reta, vamos lá. Pensar nessa situação, né? Para responder o problema e entender, né? Vamos verificar. Ele partiu do 3 metros e 10 segundos depois ele se encontra no 53 metros, né? E esse ΔS aqui, ó, é o que corresponde à área de 50 metros, ok? Que é 53 menos 3, ok? Tá aqui a ordem, né? Para cá é positivo. Ótimo. Então vamos lá. Ele quer agora D. Construir esboço do gráfico ST deste movimento. Construindo o esboço do gráfico. Deixa eu fazer aqui. Vamos fazer o item D aqui, ó. Construindo o gráfico. Ótimo. Ele quer um espaço e tempo. Para que você construa gráfico, você precisa ter 2 pontos. Ok? Um ponto já é dado direto, que é a informação do S0, ok? Como assim? Bem, se você se lembrar da última aula lá de movimento retilíneo uniforme, lá havia uma pergunta, né? Determine o espaço inicial, aí que você tinha que olhar na tabela. Aí lembra que eu falei que para você achar naquele caso o espaço inicial, você precisava achar o tempo igual a 0. Então o primeiro par que você tem é, vamos fazer aqui, ó. Quando o tempo vale 0, esse cara aqui vai valer o S0, 3 metros. Então o S aqui vale 3. Ótimo. E quando o seu tempo vale 10, você usou para calcular o item C, o seu S vale 53. Então basta você colocar isso no gráfico, ó. Colocar isso aqui, o S0, tempo 0, aqui 3. Quando você usar o tempo 10, você vai ter o 53. Então tá aqui, ó. Esse será o 10, né? Aí, claro, você vai cruzar isso aqui. Isso é um par ordenado. Tá nesse ponto, ótimo. Vamos pegar uma reta aqui para cruzar. Começando aqui e terminando aqui, ó. Ótimo. Nossa, mas eu posso passar? Não, pode passar sim, porque isso é um movimento, né? Na realidade não para no 10 segundos, o móvel continua andando, né? E então você tem. Como é uma reta, eu sei que esses pontos todos aqui ligados daqui para cá, isso vai estar correto. Então tá aí, né? O item D respondido. Já esbocei o gráfico ST do movimento. Ótimo. Coloquei, não posso esquecer das unidades nesse caso, faz parte da resolução do problema e da colocação dos pontos que eu já tinha calculado e já tinha como informação no problema. Ótimo. Então vamos partir agora para o próximo problema. Deixa eu deletar isso aqui. Feito. Deixa eu buscar um problema aqui. Ótimo. Bem,
chegando aqui, ajustando, ótimo, um problema aí do Mackenzie, né? Tá aqui, Mackenzie, São Paulo. Uma partícula está em movimento retilíneo, ótimo, e suas posições variam com o tempo de acordo com o gráfico ao lado. Então olha só, é um gráfico XT ou ST, tanto faz, e é uma reta, então o movimento é uniforme, ótimo. No instante t igual a 1 minuto, sua posição será de quanto? Olha só. Primeira coisa, 1 minuto. O gráfico está dado em segundos. Então esse 1 minuto aqui, eu preciso entender ele como o quê? Como 60 segundos. Ok? Por quê? Porque eu vou encontrar a equação, mas essa equação vai estar em metros por segundo. Então não vai estar em minutos. Mas eu já fiz essa transformação direto, ótimo. Então, usando a informação que nós vimos lá atrás, né, no outro problema, o S0, basta olhar, né, no gráfico, o S0 é o ponto que o gráfico cruza, é 0, ótimo. A velocidade vai ser a tangente, nesse caso aqui a tangente vai ser velocidade positiva, porque o gráfico é crescente, né, tangente de θ, sendo que o θ é esse ângulo aqui, ó. Então, cateto oposto vale 10, né, dividido por meio, ok? 10 dividido por meio, quem divide por meio multiplica por 2, então 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Aí, olha só, montando a equação, S igual a S0 mais VT, e trocando os dados, S igual a 0 mais 20t, você basta substituir, ó, 0 é 0, 20 vezes o tempo de 60 segundos, não é isso? S igual a 16, 12, esse 0 e esse 0 aqui, ó, 1.200 metros. Então, resposta E, ok? Problema do Mackenzie resolvido. Vamos lá, responder o próximo problema. Vamos lá, buscando mais um problema. É isso aí, pessoal, vamos lá. Mais o último exercício aí de gráficos, né? Tá aqui. Vamos lá. PUC Rio de Janeiro, o gráfico relaciona a posição S de um móvel em função do tempo t. A partir do gráfico pode-se concluir corretamente que, tá aqui o gráfico de x e t, ele quer, enfim, temos que achar correta, né, que a gente pode concluir. Vamos analisar os itens então. Nesses casos tem que fazer análise um por um, senão a gente pode cometer algum erro, né? O móvel inverte o sentido do movimento no instante t 5 segundos. Bem, eu vou mostrar para vocês que esse gráfico não tende a essa resposta, por quê, né? O item A, quando eu vou falar em sentido do movimento, eu precisaria ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Bem rapidamente, ó. Eu tenho um gráfico que ele está progressivo. Esse gráfico momentaneamente tem que parar e depois virar um gráfico regressivo ou retrógrado, não é isso? Nesse caso aqui, ó, nesse trecho aqui, né, um gráfico ST, nesse trecho aqui eu posso dizer que o ΔS é 0. E se o ΔS é 0, nesse caso a velocidade também será 0. E só quando você tem velocidade 0 que você tem inversão do movimento, ok? Então, como não é o caso, se esse gráfico não tem nada a ver, né, ele é um gráfico crescente sempre, então não há inversão do movimento. A velocidade é nula no instante t5. Bem, novamente, para a velocidade ser nula, você tem que ou enfim, não ter exatamente nessa posição, mas em qualquer posição um gráfico reto aqui. Não é o caso, esse gráfico é sempre crescente, então a B também é falsa, né? Então, a A é falsa, a B é falsa. A C, o deslocamento é nulo no intervalo de 0 a 5 segundos. Bem, olha só, imaginando esse gráfico do jeito que ele está, crescente, né, sempre,
Imagine que ele cresça, vai chegar um ponto que ele vai crescer, que vai corresponder exatamente ao 5, correto? E nesse 5, todo esse trecho aqui é ΔS. E isso aqui não é nulo. Se isso não é nulo, então também está errado. O deslocamento é nulo de 0 a 5? De maneira nenhuma. Item C é falso. Item D. Item D ele fala que a velocidade é constante e vale 2. Bem, um gráfico ST, para ele calcular a velocidade, eu preciso calcular a tangente desse ângulo aqui. Tangente desse ângulo, θ, será o cateto oposto, que vale 20, dividido pelo adjacente, que vale 10. 20 por 10, 2 metros por segundo. Opa, achamos aí a nossa alternativa correta, né? Depois ele fala que a velocidade vale menos 2 no intervalo de 0 a 5 e de 2, tá? Isso não é possível, tá? Na realidade, esse gráfico é único. Dessa maneira aí você tem ela valendo 2 metros por segundo, é um gráfico crescente. Ok? Então o item E também é falso. Tá aqui a nossa resposta no item D. É isso aí, gente. Valeu. Vamos ver aí a próxima aula. A intenção até aqui foi ter aula e exercício, né? E junto com isso também eu preciso montar mais alguns exercícios para vocês. Vou deixar isso na net disponível para que vocês façam. Posteriormente eu coloco o vídeo com a correção deles, ok? Próxima aula a gente já entra em movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração média. Abraço, pessoal. Até lá.